Olá pessoal, aqui é o professor Gesiel Berg. Tá percebendo o eco, a reverberação? É isso mesmo. Eu estou aqui na escola Mário Borelli Tomás, fazendo uso aqui da nossa sala de aula. Desculpa a reverberação aí, o som, eu sei que não fica legal quando falamos aqui, mas estamos aí novamente para lecionar geografia e pós-coronavírus, né? Fui infectado, eu e minha família. Graças a Deus passamos por mais essa, fizemos a medicação, fizemos uso da medicação corretamente e graças a Deus estamos aí. Lamentamos e fazemos isso com muito respeito aos outros colegas de trabalho, né? Pessoas que já trabalharam aqui conosco, que contraíram o vírus e não superou e entrou em óbito, né? Lembrando aí do seu Momesso, um funcionário que trabalhou muito tempo aqui conosco, aqui na escola mais conhecida como Escola de Comércio, aqui no Mário Borelli Tomás, deixando aqui os meus sentimentos a todos os familiares. Também nós temos o professor Edivar, que também faleceu, entrou em óbito, veio a óbito, e colegas também que congregam na mesma igreja, o irmão Mário Felipe, né? Entre outras pessoas. Então a gente tem que fazer isso com muito respeito e lembrar deles, porque hoje eu estou aqui com saúde falando, mas muitos não superaram e não teve o mesmo êxito e sucesso. É claro que a gente fala isso como se dependesse de nós, né? Tudo depende, eu creio em Deus e creio que só estou aqui pela graça e misericórdia dele e pelos médicos, né? Pela medicação e tudo mais. Pessoal, vamos voltar a falar de geografia, lembrando que nós estamos falando sobre clima. Nós vamos revisar aqui os elementos do clima. Os elementos do clima é temperatura, umidade e pressão atmosférica. Temperatura, ou a massa de ar estará quente ou fria. A massa de ar também ela terá umidade ou não, né? Uma baixa umidade ou alta umidade. Até esses dias, aqui no município de Porto Ferreira, havia uma baixa umidade na massa de ar, o ar estava seco, né? Agora, com a chegada da frente fria, há uma umidade, né? Já está algumas precipitações bem finas, bem serena, mas já traz algum tipo de umidade com a frente fria que está chegando aqui da nossa cidade. E também a pressão atmosférica. Contudo, nós iremos falar especificamente sobre pressão atmosférica, que é um assunto que é um pouco mais difícil, por isso nós estamos retomando aqui. Venha comigo na lousa para entender a questão da pressão atmosférica. Eu coloquei duas células, né, de massa de ar, né, que é uma área de alta pressão e baixa pressão atmosférica, tranquilo? Quando o ar ele é resfriado, o ar ele está resfriado, ele é frio, ocorre a condensação das moléculas que compõem essa massa de ar. As moléculas que compõem a massa de ar, elas ficam mais aglutinadas, mais próximas umas à outra. Então a massa de ar ela é mais densa. Se eu for olhar aqui, você vai ver as moléculas mais próximas uma à outra, tá? Então, massa de ar frio, as moléculas elas são densas, o ar ele é mais denso, pesado. E aí, o que acontece na área de alta pressão? Ocorre a dispersão da massa de ar. Aqui eu estou olhando um núcleo, né? Uma célula de alta pressão, como se eu estivesse olhando de cima,
olhando de cima do território, como se ela estivesse se deslocando. E o que acontece com a célula de alta pressão? Ela vai dispersar, porque o ar ele está denso, pesado, então vai ocorrer uma subsidência, a descida dessa massa de ar. Olha o que acontece com a massa de ar fria, densa, pesada, que é uma área de alta pressão. Conseguem perceber aí, pessoal, que a massa de ar está sendo espalhada. Tranquilo? Deram para perceber que a massa de ar ela é espalhada? Tranquilo aí? Tranquilo, né? Beleza. Essa massa de ar que se dispersou, ela vai procurar um lugar onde a pressão, porque aqui a pressão está alta. O que acontece quando a pressão está muito alta? Você quer aliviar, né? Você vai lá dar uma aliviada. A pressão está muito alta aqui, cara. Eu vou procurar um lugar onde a pressão não seja tão alta. Um lugar onde as coisas sejam com menos pressão. Já se sentiu pressionado? Quando você se sente pressionado, você vai para onde? Você muda. Você vai para um lugar onde a pressão seja menor. E onde está a menor pressão? A baixa pressão. Com a baixa pressão, para funcionar, o que precisa? De aquecimento da massa de ar. A mar ela é aquecida, a massa de ar ela é aquecida, as moléculas ficam instáveis, agitadas por receber calor. Quando elas ficam agitadas, instáveis, elas se expandem. Essas moléculas acabam se expandindo. Ela fica leve. E ficando leve, essa massa de ar ascende, ela sobe a uma subida da massa de ar. Então, nesse percurso, quando a massa de ar aqui, que ela desceu na célula de alta pressão, ela vai caminhando em direção à baixa pressão, ela vai se esquentando por estar em contato com a superfície terrestre. Então, essa massa de ar se aquece e, sendo aquecida, ocorre então o encontro da área de baixa pressão. Então as massas de ar começam, a massa de ar quente encontra ela sai da área de alta pressão e vai, ó, minha mão, sai da alta pressão e vai para a baixa pressão, beleza? Sai da alta pressão seguindo para a baixa pressão, ela é aquecida e faz esse movimento. Olhando para a área de baixa pressão, que é massa de ar quente, que foi aquecida, as moléculas ficam instáveis, agitadas, elas se expandem, fica leve e sobe. Esse movimento aqui é assim que uma massa de ar se encontra, formando algo que lembra. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Isso aqui lembra um ciclone, não é, pessoal? Isso lembra um ciclone, isso mesmo. A massa de ar, quando se encontra uma área de baixa pressão, quando ela sobe, vai subindo, ela sempre sobe no movimento de ciclone. Por isso que os lugares com menor pressão, cada vez que a baixa pressão é menor, ou seja, está ocorrendo uma grande subida de massa de ar,
há uma facilidade muito grande da subida da massa de ar e forma o ciclone. Quanto mais intenso, esse ciclone vai se intensificando e formando um grande ciclone. O ciclone é o mesmo nome que nós atribuímos para furacão. Nos Estados Unidos, o hurricane, né, que é o furacão, é o mesmo nome para ciclone também. No Japão, na costa do Oceano Pacífico, na costa leste do Oceano Pacífico, os países como Japão, Coreia, China, todos os países asiáticos dão o nome de tufão. E na Oceania, ali no Oceano Índico, Oceano Pacífico também, onde está a Austrália, a Indonésia, lá eles já dão o nome de ciclone. Tá? No Brasil também deveria ser ciclone. Em alguns telejornais nós ouvimos falar: o furacão chega no litoral de Santa Catarina. Ciclone. Tá? Furacão apenas na América do Norte, no Oceano Atlântico, mas é o mesmo fenômeno. Ciclone, esse movimento aí. Esse aqui é o ciclone, aqui ele não está saindo, aqui está entrando, né? Ele entra para formar o ciclone. Vocês entenderam aqui, né? Aqui está entrando, né, pessoal? Entenderam aqui? Aqui entra, aqui sai. Se aqui é o ciclone, aqui é o anticiclone. Se aqui é ciclone, do outro lado o anticiclone. Isso é apenas uma visão de cima, como que as células, de alta pressão e baixa pressão se interagem. Então eu sempre vou ter uma área de alta pressão dispersando a massa de ar, porque essa massa de ar está fria, ela está densa, está pesada, e quando ela desce, ela dispersa a massa de ar. No deslocamento da massa de ar da alta pressão, ela se aquece novamente e encontra as áreas de baixa pressão e começa a formar o ciclone. Quanto mais intenso, maior a velocidade dos ventos, e aí nós temos fenômenos como o furacão. Depois eu vou fazer um vídeo diferenciando ciclones como o furacão e o tornado, são diferentes. Nós temos alguns fenômenos de ciclones de baixa pressão, como tornado, furacão e tromba d'água, né? São fenômenos que ocorrem devido à baixa pressão. O que falta explicar aqui? Porque isso estou vendo de cima. Qual é a visão disso na parte vertical, como se eu estivesse na superfície? Vamos dar uma olhada? Lembra que eu falei da célula de alta pressão vista de cima? Agora, em relação à superfície, né? A superfície terrestre, como se você estivesse vendo da superfície. Está enxergando aí, né? Está enxergando aí, né, pessoal? Então vamos lá. Então aqui nós tínhamos a área de alta pressão. A área de alta pressão vai sempre dispersar o ar. Está dispersando. Isso vai impossibilitar a formação de nuvens. A área de alta pressão está sempre atrelado com o ar seco. Lembra que nós vamos trabalhar os três elementos: temperatura, umidade e pressão atmosférica? Então, nesse caso aqui, onde a massa de ar está fria, a massa de ar esfriou, ficou densa, pesada, a massa de ar ela vem descendo devido à sua maior densidade, as moléculas estão mais densas, próximas, e quando chega aqui ela se dispersa, não favorece a formação de nuvens. Por quê? Para formar nuvens, a massa de ar tem que subir, quente e principalmente úmida. Então não tem fatores que favorecem, fatores físicos que favorecem a subida da massa de ar. Com isso só está dispersando, só há dispersão. E aí, meu amigo, o ar fica seco,
área de alta pressão, o ar é seco, tá? O ar é seco. Acontece que no deslocamento da massa de ar, ela vai se esquentando novamente e encontra a área de baixa pressão. E dependendo onde essa massa de ar passa, se passa sobre rios, mares, oceanos, né, se tem muita vegetação, florestas, é claro que vai receber umidade e no aquecimento dessa massa de ar ocorre a evaporação que carrega a umidade. Essa massa de ar sobe normalmente carregando essa umidade. E no processo de subida dessa massa de ar, devido à massa de ar estar aquecida, moléculas dessa massa de ar instáveis, o ar ficando mais leve, nesse processo de subida, a massa de ar que está quente e carregada de moléculas de água, ao chegar na parte mais elevada da atmosfera, ocorrerá a perda de calor. Essa massa de ar que outrora estava quente, agora ela vai se resfriar e ocorrerá um processo de condensação que vai formar as nuvens. E nas áreas de baixa pressão ocorrerá a precipitação, no caso nos climas tropicais, chuva. Em climas temperados, dependendo da estação e época do ano, as condições de temperatura e umidade, pode ocorrer a precipitação de neve, tá? Então, na baixa pressão, normalmente o ar é úmido e aqui o ar ele é seco. Na nossa região, nesses últimos dias, nós estávamos sobre a nossa região, melhor dizendo, sobre a nossa cidade, estava uma célula de alta pressão que impedia a formação de nuvens. O ar ficava seco, dificuldade para respirar e causar outras doenças, né, devido à falta de umidade. Havia uma célula de alta pressão sobre o nosso território que dispersava o ar e impedia a formação de nuvens, que ocorre apenas nas áreas de baixa pressão. E para isso, a massa de ar tem que estar quente, para ela ficar agitada, ficar instável, as moléculas elas se expandirem e subirem, ascenderem, subirem. Quando eu falo acender, não é de acender o palito de fósforo, é de subir, tá, pessoal? Então, aqui forma a diferença entre alta pressão e baixa pressão, e sempre vai ocorrer isso. Por que eu explico isso? Porque no processo de deslocamento da massa de ar sempre vai ser a diferença de alta para baixa pressão, e daí nós vamos entender todo o processo da circulação geral da atmosfera e que vai formar as massas de ar quente, fria, massa de ar úmida, seca, o que vai trazer chuva, aquela chuva típica de verão, aquela chuva típica de inverno, de outono e inverno, e assim por diante, as chamadas frentes frias. Beleza? Eu fico por aqui, espero que você tenha compreendido a diferença entre alta e baixa pressão e que elas estão totalmente ligadas entre os três elementos do clima, que é temperatura, umidade e pressão atmosférica. Forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos.